Pedras nos rins são daqueles problemas de saúde que não recebem muita atenção até que atacam e quando isso acontece, podem se tornar rapidamente uma das experiências mais dolorosas da sua vida. Se você já teve uma antes, provavelmente se lembra do desconforto intenso, da dor aguda e penetrante na lateral ou nas costas e da frustração de esperar que ela passasse. Se você não teve, considere-se sortudo e tome medidas agora para garantir que nunca terá. A verdade é que as pedras nos rins são muito mais comuns do que as pessoas pensam e, à medida que envelhecemos, o risco de desenvolvê-las aumenta significativamente. Mas aqui está a boa notícia: na maioria dos casos, elas são preveníveis. Hoje, vamos nos aprofundar em como você pode diminuir drasticamente suas chances de ter pedras nos rins, usando mudanças simples no estilo de vida, escolhas alimentares inteligentes e alguns suportes naturais testados pelo tempo, incluindo um remédio poderoso que você já pode ter na sua despensa: a cevada. Então, vamos começar do começo. O que exatamente são pedras nos rins? Imagine o interior dos seus rins como uma rede de pequenos tubos e câmaras que filtram seu sangue, removendo resíduos e substâncias em excesso. Na maioria das vezes, essa filtração funciona perfeitamente, e os resíduos saem do seu corpo pela urina. Mas, às vezes, certos minerais e sais na urina se tornam muito concentrados. Quando isso acontece, eles começam a se agrupar, formando cristais. Com o tempo, esses cristais podem crescer e se tornar pequenas pedras, às vezes tão pequenas quanto um grão de areia, outras vezes tão grandes quanto uma bolinha de gude. As pequenas podem passar sem que você sequer perceba, mas as maiores podem ficar presas no trato urinário, bloqueando o fluxo de urina e causando dor intensa. O processo de formação não acontece da noite para o dia. Pode levar semanas, meses ou até anos para que uma pedra se desenvolva a ponto de causar problemas. Essa progressão lenta é, na verdade, uma boa notícia porque significa que você tem muitas oportunidades de intervir e evitar que as pedras se formem em primeiro lugar. Pense nisso como um vazamento lento no seu telhado. Se você o pegar cedo e resolver as causas subjacentes, pode evitar grandes danos no futuro. Por que os idosos enfrentam um risco maior? Há algumas razões. Primeiro, a função renal naturalmente diminui com a idade. Pense nisso como um filtro de café antigo, ele ainda funciona, mas talvez não tão eficientemente quanto quando era novo. Aos 70 anos, a função renal normalmente diminui em cerca de 30 a 40% em comparação com adultos mais jovens. Essa eficiência reduzida significa que os resíduos e minerais podem não ser filtrados de forma tão eficaz, criando condições propícias para a formação de pedras. Em segundo lugar, a sensação de sede se torna mais fraca à medida que envelhecemos. Muitos idosos simplesmente não sentem sede com tanta frequência e, como resultado, bebem menos água. Menos água significa urina mais concentrada, e a urina concentrada é o terreno fértil perfeito para a formação de pedras. Além disso, certos medicamentos comumente prescritos para adultos mais velhos, como diuréticos para pressão alta ou antiácidos à base de cálcio, podem alterar o equilíbrio de minerais no corpo de maneiras que tornam as pedras mais prováveis. Adicione outras condições de saúde relacionadas à idade, como diabetes, pressão alta e gota, e é fácil ver por que a prevenção deve ser uma prioridade. Além disso, os idosos frequentemente experimentam mudanças em seu sistema digestivo que podem afetar a absorção de minerais. A produção reduzida de ácido estomacal, comum com a idade, pode interferir na absorção de cálcio dos alimentos, potencialmente levando a deficiências dietéticas que o corpo tenta compensar de maneiras que aumentam o risco de pedras. As alterações hormonais, particularmente em mulheres na pós-menopausa, também podem afetar a forma como o corpo processa o cálcio e outros minerais. Entendendo os diferentes tipos de pedras. Não existe apenas um tipo de pedra nos rins e saber o tipo que você já teve, se houver, pode ajudar a guiar sua estratégia de prevenção. As mais comuns são as pedras de oxalato de cálcio, respondendo por cerca de 80% de todas as pedras. Elas se formam quando o cálcio se combina com oxalato na urina. Existem também as pedras de ácido úrico, que frequentemente ocorrem em pessoas que consomem muitos alimentos ricos em purina, como carne vermelha, miúdos e certos frutos do mar. Essas pedras são mais propensas a se formar em urina ácida e são mais comuns em homens e pessoas com diabetes. As pedras de estruvita são menos comuns e geralmente se formam após infecções do trato urinário. Elas são às vezes chamadas de pedras de infecção porque se desenvolvem quando bactérias produzem amônia, tornando a urina alcalina. Estas podem crescer bastante e ter a forma de chifres de veado, às vezes preenchendo todo o rim. As pedras de cistina são raras e causadas por fatores genéticos, especificamente, um distúrbio hereditário chamado cistinúria que faz com que os rins excretem demais certos aminoácidos. Cada tipo tem fatores de risco e estratégias de prevenção ligeiramente diferentes,
mas eles compartilham uma coisa importante em comum: são muito mais fáceis de prevenir do que de tratar. Entender a qual tipo você é propenso pode ajudar você e seu médico a desenvolver um plano de prevenção direcionado. A estratégia de prevenção número 1: hidratação. Então, qual é a coisa número 1 que você pode fazer para prevenir pedras nos rins? Hidratação, hidratação, hidratação. Imagine tentar dissolver uma colher de açúcar em um copo de água. Se o copo estiver cheio, o açúcar se dissolve facilmente. Se houver apenas algumas gotas de água, você acabará com uma pilha de cristais no fundo. É exatamente isso que acontece nos seus rins com minerais como cálcio e oxalato. Quanto mais diluída for sua urina, menos chance esses minerais têm de cristalizar. Para a maioria dos adultos, especialmente os idosos, o objetivo deve ser cerca de 2,5 a 3 litros de líquido por dia, a menos que seu médico tenha aconselhado o contrário devido a uma condição médica como insuficiência cardíaca ou doença renal avançada. A água é a melhor escolha, mas você também pode incluir chás de ervas, frutas ricas em água como melancia e laranjas, e até caldos. Tente distribuir sua ingestão de líquidos ao longo do dia, em vez de tomar tudo de uma vez. Aqui está uma abordagem prática para a hidratação adequada. Comece o dia com um copo grande de água antes do seu café ou chá da manhã. Mantenha uma garrafa de água na sua mesa, ao lado da sua cadeira ou onde quer que você passe a maior parte do seu tempo. Configure lembretes suaves no seu telefone, se necessário. Monitore a cor da sua urina. Ela deve ser amarelo claro, como limonada. Se estiver amarela escura ou âmbar, você precisa de mais líquidos. E aqui está uma dica poderosa: adicione limão ou lima à sua água. As frutas cítricas são ricas em citrato, um composto natural que ajuda a bloquear a formação de pedras, ligando-se ao cálcio na urina. Além disso, um toque cítrico torna a água mais refrescante, o que pode encorajá-lo a beber mais. Algumas pessoas acham que adicionar uma pitada de sal marinho e um espremedor de limão cria uma bebida eletrolítica natural que é tanto hidratante quanto preventiva de pedras. Fatores-chave da dieta. A dieta é outro fator enorme na prevenção. Vamos começar com o cálcio, porque esta é uma área em que muitas pessoas erram. Muitos pensam que se as pedras são feitas de cálcio, a solução deve ser cortar o cálcio da dieta. Mas para a maioria das pessoas, essa é a abordagem exatamente errada. Quando você não obtém cálcio suficiente de sua comida, seu corpo absorve mais oxalato do intestino, que então se combina com o cálcio na sua urina para formar pedras. A atitude correta é obter cálcio de fontes alimentares naturais, como produtos lácteos, leites vegetais fortificados e verduras, visando cerca de 1.000 a 1.200 mg por dia. Boas fontes de cálcio incluem iogurte, queijo, leite, sardinhas com ossos, salmão enlatado, suco de laranja fortificado, amêndoas, embora estas também sejam ricas em oxalato, sementes de gergelim e verduras de folhas escuras como couve e couve galega. O segredo é o tempo. Tente consumir alimentos ricos em cálcio com as refeições, em vez de com o estômago vazio, pois isso otimiza a absorção e a utilização. O oxalato é outro participante importante. É uma substância natural encontrada em muitos alimentos, especialmente espinafre, beterraba, ruibarbo, amêndoas e batata doce. Se você já teve pedras de oxalato de cálcio antes, você não precisa necessariamente eliminar esses alimentos completamente, mas deve estar atento à sua ingestão. Uma estratégia inteligente é emparelhar alimentos ricos em oxalato com os ricos em cálcio na mesma refeição. Por exemplo, se você adora salada de espinafre, adicione um pouco de queijo feta. Dessa forma, o cálcio se liga ao oxalato no seu trato digestivo e sai do seu corpo pelas fezes, em vez de pela urina. Outros alimentos ricos em oxalato a serem observados incluem chocolate, nozes, especialmente amêndoas e amendoins, chá e certos grãos. Métodos de cozimento também podem fazer a diferença. Ferver vegetais ricos em oxalato pode reduzir seu teor de oxalato em 30 a 90%, embora você perca alguns nutrientes no processo. O sódio, ou seja, o sal, é outro causador de problemas. Comer muito sal aumenta a quantidade de cálcio que seus rins liberam na urina. O problema é que a maior parte do sódio em nossas dietas não vem do saleiro, mas de alimentos processados e embalados. Leia os rótulos com atenção, escolha opções com baixo teor de sódio e cozinhe mais refeições em casa, onde você pode controlar o tempero. Ervas, especiarias e frutas cítricas são ótimos intensificadores de sabor sem sal. Experimente alho, gengibre, açafrão, manjericão, orégano e ervas frescas para criar refeições saborosas sem excesso de sódio. A ingestão de proteína também importa, mas a relação é sutil. Dietas ricas em proteína animal podem aumentar a quantidade de ácido úrico na sua urina, elevando seu risco de pedras de ácido úrico.
A proteína animal também aumenta a excreção de cálcio e reduz os níveis de citrato na urina. Isso não significa que você precise desistir totalmente da carne, mas é sensato moderar suas porções e incluir mais proteínas à base de plantas, como feijões, lentilhas e tofu. Lembre-se de que alguns alimentos vegetais, como certas nozes, são ricos em oxalato, então escolha com sabedoria se você é propenso a pedras de oxalato de cálcio. A abordagem ideal é mirar cerca de 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, escolhendo uma mistura de fontes animais e vegetais de alta qualidade. Peixe, frango, ovos e cortes magros de carne podem fazer parte de uma dieta que previne pedras quando consumidos em porções razoáveis, juntamente com muitos vegetais, frutas e grãos integrais. A força da cevada. Agora, vamos falar sobre a cevada, um dos suportes renais naturais mais subestimados que existem. A água de cevada tem sido usada por séculos na medicina tradicional para limpar o sistema urinário, reduzir a inflamação e ajudar a prevenir a formação de pedras. Ela é rica em magnésio, que pode ajudar a evitar que o cálcio se ligue ao oxalato, e tem propriedades diuréticas leves, o que significa que pode encorajar seu corpo a produzir mais urina, exatamente o que você quer quando está tentando eliminar os minerais que formam as pedras. Fazer água de cevada é fácil. Pegue uma xícara de cevada integral, enxague-a bem e ferva-a em cerca de 4 xícaras de água até que os grãos fiquem macios. Coe os grãos, deixe o líquido esfriar e beba-o morno ou gelado. Você pode adicionar um pouco de suco de limão para citrato extra ou um toque de mel para sabor. Beber um copo de água de cevada algumas vezes por semana pode ser uma maneira suave e natural de manter seu sistema urinário saudável. A água de cevada também contém fibra e vitaminas B que apoiam a saúde geral. Algumas pesquisas sugerem que a fibra solúvel na cevada pode ajudar a regular o açúcar no sangue e os níveis de colesterol, proporcionando benefícios adicionais à saúde além da prevenção de pedras nos rins. Para aqueles que acham a água pura chata, a água de cevada oferece uma alternativa nutritiva e saborosa que conta para sua ingestão diária de líquidos. Outras ferramentas de prevenção. Outros alimentos e bebidas também podem desempenhar um papel na prevenção. Frutas cítricas como laranjas e toranjas são ótimas fontes de citrato. Berries, com seu poder antioxidante, podem reduzir a inflamação no trato urinário. Bananas são ricas em potássio, que ajuda a manter um equilíbrio saudável de minerais na urina. O potássio funciona reduzindo a excreção de cálcio e aumentando os níveis de citrato, ambos benéficos para a prevenção de pedras. A melancia merece menção especial como uma fruta amiga dos rins. Ela é mais de 90% água, o que a torna excelente para hidratação, e contém licopeno, um antioxidante que pode ajudar a proteger o tecido renal. Outras frutas e vegetais ricos em água, como pepino, aipo e tomate, podem contribuir tanto para a hidratação quanto para a ingestão de nutrientes. Certas chás de ervas, como folha de urtiga e raiz de dente de leão, podem apoiar a função renal, mas é importante verificar com seu médico antes de adicionar quaisquer novas ervas, especialmente se você toma medicamentos. O chá verde, consumido com moderação, fornece antioxidantes e contribui para a ingestão de líquidos, embora contenha um pouco de oxalato. Os amantes de café ficarão satisfeitos em saber que o consumo moderado de café, 2-3 xícaras por dia, tem sido associado a um risco reduzido de pedras nos rins em vários estudos, provavelmente devido ao seu efeito diurético e contribuição para a ingestão total de líquidos. No entanto, evite adicionar muito açúcar ou creme, o que pode anular alguns dos benefícios. Mudanças no estilo de vida. As mudanças no estilo de vida, além da dieta, também são essenciais. Manter um peso saudável reduz seu risco, já que a obesidade está ligada a mudanças na química da urina que promovem pedras. O excesso de peso pode aumentar a resistência à insulina, o que afeta a forma como os rins lidam com vários minerais. Mesmo uma perda de peso modesta pode fazer uma diferença significativa no risco de pedras. Manter-se ativo melhora a circulação e o metabolismo, o que beneficia os rins junto com o resto do seu corpo. O exercício não precisa ser intenso, caminhadas regulares, natação, jardinagem ou outras atividades que você goste podem contribuir para uma melhor saúde renal. No entanto, esteja atento a atividades que causam suor excessivo sem uma reposição adequada de líquidos, pois isso pode levar à desidratação. Se você toma medicamentos que podem aumentar o risco de pedras, como certas pílulas diuréticas ou antiácidos à base de cálcio, converse com seu médico sobre possíveis alternativas ou estratégias para compensar o risco. Alguns medicamentos são inevitáveis, mas seu profissional de saúde pode ser capaz de ajustar as dosagens ou sugerir medidas preventivas adicionais. Tenha cautela com suplementos de vitamina C. Doses altas podem aumentar a produção de oxalato. Enquanto a vitamina C de fontes alimentares é geralmente segura, suplementos que fornecem mais de 1000 mg por dia podem aumentar o risco de pedras em indivíduos suscetíveis.
Sinais de alerta e próximos passos. Reconhecer os sintomas precocemente é crítico. Dor nas costas ou na lateral que vem em ondas, sangue na urina, urina turva, ou náuseas e vômitos podem ser sinais de uma pedra nos rins. A dor geralmente começa de repente e pode irradiar das costas para a região da virilha. Algumas pessoas a descrevem como a pior dor que já sentiram. Se você tiver febre ou calafrios junto com esses sintomas, procure ajuda médica imediatamente, isso pode indicar uma infecção que precisa de tratamento urgente. Outros sintomas preocupantes incluem náuseas e vômitos persistentes que o impedem de manter líquidos no corpo, ou a incapacidade total de urinar. Muitas pedras menores passam sozinhas em poucos dias a algumas semanas, frequentemente com cuidados de suporte, incluindo aumento da ingestão de líquidos e manejo da dor. No entanto, pedras maiores podem exigir intervenção médica, incluindo procedimentos para quebrá-las ou removê-las. Para os idosos em particular, existem algumas estratégias práticas que podem tornar a prevenção mais fácil. Como o sinal de sede é mais fraco, defina lembretes para beber água regularmente. Mantenha uma garrafa de água ao alcance em todos os momentos. Aromatize sua água naturalmente com limão, pepino ou ervas frescas para torná-la mais atraente. Considere investir em um filtro de água se você estiver preocupado com o sabor ou a qualidade. Às vezes a barreira para uma hidratação adequada é simplesmente não gostar do sabor da água da torneira. Cubos de gelo feitos com pedaços de frutas ou ervas podem tornar a água mais atraente e fornecer variedade. Faça um exame de urina anualmente se você estiver em maior risco. Isso pode revelar problemas como alto teor de cálcio ou ácido úrico antes que as pedras se formem. Uma coleta de urina de 24 horas pode fornecer informações detalhadas sobre seus fatores de risco e ajudar a guiar estratégias de prevenção personalizadas. Fique de olho no açúcar no sangue e na pressão arterial, pois tanto diabetes quanto a hipertensão podem danificar os rins ao longo do tempo. O controle adequado do diabetes e da pressão arterial não apenas reduz o risco de pedras, mas também protege a função renal geral. Considere trabalhar com um nutricionista registrado que se especializa em saúde renal se você teve pedras recorrentes ou tem múltiplos fatores de risco. Eles podem ajudá-lo a criar um plano alimentar personalizado que atenda às suas necessidades específicas, garantindo que você obtenha a nutrição adequada. A conclusão é que as pedras nos rins são largamente preveníveis. Ao se manter hidratado, comer uma dieta equilibrada, limitar o excesso de sal e proteína animal, manter um peso saudável e adicionar suportes naturais como a água de cevada à sua rotina, você pode reduzir drasticamente o seu risco. Esses mesmos hábitos beneficiarão seu coração, seus ossos, seus níveis de energia e sua qualidade de vida geral. Comece rastreando seus hábitos atuais por uma semana: quanta água você bebe, o que você come e quão ativo você é. Essa linha de base o ajudará a identificar áreas para melhoria. Em seguida, faça mudanças graduais em vez de tentar reformar tudo de uma vez. Mudanças pequenas e sustentáveis têm maior probabilidade de se tornarem hábitos duradouros. A prevenção não precisa ser complicada. Trata-se de escolhas pequenas e consistentes feitas todos os dias. Então, comece agora: um copo de água, uma refeição equilibrada e um hábito saudável de cada vez, e seus rins lhe agradecerão por anos. Lembre-se, o investimento que você faz na prevenção hoje pode salvá-lo de dores significativas e despesas médicas no futuro. Seu futuro lhe agradecerá por tomar essas medidas agora.